O extra da novela capítulo 65. Incubação. 1. O Butterfly Seedling era um monstro do tipo elemental. Depois de ganhar força lentamente nas raízes da árvore do mundo, ela sairia hoje e causaria uma bagunça. Eu não escrevi uma razão detalhada, mas se mais de 1000 pessoas de repente invadissem minha casa, eu ficaria louco também. Na história original, Kim-Soo, Shai-Na-eun e Rachel cooperaram para matar a Butterfly Seedling, que deixaria 2 presentes. Isso daria a Rachel uma dica para sua iluminação, e o Butterfly Seedling Dust para Kim-Soo. Venha o que? Eu olhava para trás constantemente, preocupado que Rachel pudesse fugir. Como estávamos andando pela árvore do mundo, só conseguimos matar 4 monstros. Divididos entre nós dois, recebemos apenas 6 pontos cada. Eu não a culparia se ela me fizesse desmaiar e levasse meus pontos. Rachel me seguiu com um rosto infeliz. Tentei encontrar tantos monstros quanto possível, mas realmente não havia muitos por aí. Olhei na hora, 1h13 p.m., o problema era que eu não conseguia me lembrar exatamente quando a muda de borboleta apareceu. Tenho que continuar andando pela árvore do mundo até ela aparecer? Acho que os monstros estarão nos arredores da ilha. No final, Rachel abriu a boca. Ela estava certa. Todos os cadetes também estavam perto da periferia. Não, eu não penso assim. Mas eu rejeitei sua ideia. Rachel fez beicinho, e eu continuei a andar. Logo, encontrei Rachel tentando escapar pelo caminho lateral. Onde você está indo? Apenas verificando se há alguma coisa por perto. Depois de dar uma desculpa seca, ela começou a me seguir novamente. Então, depois de 30 minutos vagando pela árvore do mundo, Wurong, finalmente senti uma vibração incomum semelhante a um terremoto. Olhei para a direção do epicentro. Da raiz gigante da árvore do mundo, surgiu uma muda parecida com uma borboleta. Shai-Na-eun e Kim-Soo também estavam por perto. Me siga. Fazendo uma cara séria, guiei Rachel. Kim-Soo estava andando pela floresta com Shai-Na-eun. Não havia uma grande razão por trás disso, apenas que Shai-Na-eun continuava se perdendo. Ei, o que você acha de Kim Yajin? A floresta ainda estava escura. Quando eles estavam entediados, incapazes de encontrar qualquer monstro, Shai-Na-eun de repente perguntou a Kim-Soo. Kim Yajin? Kim-Soo inclinou a cabeça enquanto olhava para Shai-Na-eun. Por quê? Ele está em sua mente. Não, só isso. Você não acha que ele está escondendo muitos segredos? A esfera de luz, duelo de tiro com arco e o que aconteceu em Paris. Shai-Na-eun pensou que havia mais em Kim Yajin do que aparenta. Eu acho que você está certo. Kim-Soo deu uma resposta um tanto significativa. Qual é essa reação? O que? Você disse que ele está escondendo segredos, e eu respondi. Kim-Soo deu uma resposta evasiva com um sorriso. Na verdade, ele tinha quase certeza de que Kim Yajin gostava de Shai-Na-eun. A conversa que teve com ele em Paris foi uma prova definitiva. Então, o que ele está escondendo? Estou pensando nela há muito mais tempo do que em você, e tenho zelado por ela todo esse tempo. Então eu sei muito mais sobre ela do que você. O quanto alguém precisava gostar de outra pessoa para dizer algo assim. Kim-Soo não sabia porque ele não tinha uma pessoa assim. Ei, me diga. Por que me perguntar? Você deveria descobrir por si mesmo. Com um sorriso fluorescente, Kim-Soo provocou Shai-Na-eun. Você. Naquele momento, Wurong, uma vibração incomum soou. Kim-Soo e Shai-Na-eun se encararam. Sem precisar trocar nenhuma palavra, ambos começaram a correr para a fonte da vibração. O epicentro foi um campo aberto sob a árvore do mundo. Quando eles chegaram, eles viram uma borboleta estranha voando ao redor. O que é isso? Parecia uma borboleta. Tinha asas que batiam e, mais importante, estava voando. No entanto, sua aparência estava longe de ser uma borboleta. Suas asas eram tecidas com raízes de árvores de folhas cresciam em seu rosto e corpo. Em vez de uma criatura viva, parecia ter sido criada por um artesão. É um monstro elemental. Kim-Soo foi rápido em perceber. Uma existência espiritual que absorveu a vitalidade da árvore do mundo para formar um corpo. Kim-Soo ergueu sua espada, enquanto Shai-Na-eun ponderava se deveria usar sua espada ou arco. É forte. Parece que sim. No final, Shai-Na-eun escolheu a espada. Então, a muda de borboleta se moveu. Seus olhos arrepiantes olharam para eles, fazendo com que Kim-Soo e Shai-Na-eun se encolhessem. Parece super forte.
De repente, Koong, uma grande raiz parecida com uma gavinha rasgou o chão e disparou. Então, várias raízes se seguiram até que o número chegou a uma dúzia. Espalhados em todas as direções, eles se contorceram ameaçadoramente, então atacaram Shai Nayun e Qin Su. Os dois pularam para trás, esquivando-se das raízes. Krong, 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 Krong. As raízes foram derrubadas sem parar. Ei! Acho que precisamos cortá-los. Shai Nayun gritou enquanto se esquivava, e Qin Su assentiu. Os dois balançaram a espada contra as raízes voadoras. A lâmina de Qin Su facilmente cortou uma raiz. Mas o problema era Shai Nayun. Não só as raízes gigantes eram mais duras que ouro, cada uma delas carregava um poder mágico que as fortaleceu. Para o atual Shai Nayun, eles eram oponentes difíceis. Quando Shai Nayun estava lutando, uma faixa vermelha disparou pela escuridão, atingindo a raiz que Shai Nayun estava lutando. Foi uma bala. Não houve danos físicos, mas o fogo começou a partir do ponto de contato, queimando a superfície da raiz. Então, Shai Nayun balançou sua espada na raiz enfraquecida, cortando-a facilmente. Em seguida, um ki de espada em forma de lua crescente voou no corpo principal da Butterfly Seedling, e a Butterfly Seedling mal se esquivou baixando sua altura de voo. Shai Nayun virou na direção dos dois ataques. A estranha combinação de um homem de aparência mediana e uma princesa de um conto de fadas era Qin Ajin e Rachel. Krong. Logo, mais raízes brotaram do chão perto deles. Qin Ajin rapidamente correu para fora do alcance deles, enquanto Rachel graciosamente se esquivou das raízes atacantes. Quando vocês vieram, ataque o corpo principal. Qin Ajin gritou, escondendo-se atrás de um arbusto. O que? O corpo principal. Não as raízes. Use seu arco para hoje. O que você está fazendo se escondendo lá atrás? Uma raiz derrubou novamente. Então Shai Nayun gritou enquanto ela rapidamente os bloqueava com sua espada. Ei! Apoie-me como antes. No entanto, foi Rachel, não Qin Ajin, quem enviou uma lâmina de vento em apoio, atingindo a raiz e fazendo-a cair para trás. Shai Nayun então fez sua espada surgir com poder mágico, atingindo a raiz. Com um corte diagonal honesto, a raiz se divide ao meio. Oh! Shai Nayun gostou da sensação que teve, especialmente quando comparada a cortar uma criatura viva. Com isso, ela sentiu que poderia fazer melhor. Ela apertou seu aperto. O poder mágico surgiu em sua lâmina, estendendo a lâmina para 4 metros. Então, Shai Nayun balançou a espada longa do poder mágico com força total. Arg! Shai Nayun estava enlouquecendo com sua espada quando um arco era mais adequado para a situação. Sem escolha, eu disparei minha arma, esperando pelo menos desacelerar os movimentos do Butterfly Seedling. Em um único instante, 20 balas, um pente inteiro, foram disparados. Cada vez que a bala atingia, uma parte das asas da muda de borboleta era arrancada. Embora meus ataques não fossem poderosos o suficiente para separar as asas, a Butterfly Seedling aparentemente não gostou. Uma raiz surgiu de suas costas, que varreu a superfície do solo e disparou em minha direção. Eu não conseguia fechar meus olhos, seu movimento claramente entrando em meus olhos. Então, a raiz ferozmente voadora parou bem na minha frente. Uma única espada bloqueou seu avanço. O portador da espada era Rachel, que apareceu como um herói. Rachel olhou para mim em silêncio. Eu imediatamente pulei de volta para uma distância fora do alcance da raiz. Ao mesmo tempo, mais raízes começaram a surgir. Embora Rachel tenha conseguido evitá-los com seus movimentos ágeis, as raízes eventualmente se multiplicaram até que Rachel estivesse completamente cercada. Eventualmente, uma raiz atingiu o estômago de Rachel, fazendo-a voar como um brinquedo atingido por um taco de beisebol. Rachel colidiu com uma árvore a uma certa distância, então caiu. Ela tossiu sangue. Eu assisti a cena se desenrolar objetivamente e notei que não foi um golpe fatal graças ao seu reforço de ki. Ainda assim, ela não estava em um bom estado. Língua. Quando eu estava me perguntando se deveria tirar a Desert Eagle, a semente de Vandel saltou do meu bolso. Então, saltou em direção a Rachel como um coelho saltitante, então aderiu ao seu estômago ferido. Porque Rachel estava se contorcendo de dor, ela não percebeu a semente. Eu relutantemente deixei a semente ser. Agora não era hora de repreendê-lo. Aquela maldita borboleta.
Eu olhei para o Butterfly Seedling voando ao longe. Se eu pudesse quebrar essas asas, Kinsu deveria ser capaz de lidar com o resto. Mas eu não poderia simplesmente tirar minha Desert Eagle. Eu não tinha outra escolha. Eu respirei fundo, então imbuí o poder mágico do Stigma no carregador da arma de treinamento, refinando as balas com o poder mágico do atributo fogo. Só consegui refinar 3 balas, e essa foi com a arma de treinamento, não com a Desert Eagle. 3 balas foram suficientes. Essa era uma preocupação em que eu podia pensar depois de despedir. Apontando cuidadosamente para a Butterfly Seedling, puxei o gatilho. Uma bala voou, atingindo a asa da muda de borboleta. Imediatamente, uma explosão eclodiu. Eu murmurei em torpor. Preocupado por estar vendo coisas, esfreguei os olhos e vi novamente. O que? Eu não estava ficando louco. A muda de borboleta perdeu as asas e agora estava caindo no chão. Suas asas não estavam rasgadas. Com uma única bala, as asas do Butterfly Seedling foram completamente queimadas. Eu estava confuso. Meu poder mágico não poderia ter tal poder. Observei meus arredores cuidadosamente. Tinha que haver uma razão não relacionada a mim. Com certeza, eu podia ver uma mulher escondida nos arbustos. Com um rosto inexpressivo, ela estava segurando um objeto semelhante a uma conta, olhando para a muda de borboleta com um olhar ganancioso. Era seu Jin. Não foi o meu ataque que derrubou a Butterfly Seedling, mas o dela. Não foi coincidência. Ela fez parecer que fui eu quem a derrubou para que ela pudesse permanecer escondida. Seu objetivo era, sem dúvida, tirar o pó de mudas de borboleta. Naquele momento, Kinsu atacou a Butterfly Seedling caída, cortando-a facilmente ao meio com sua espada. Então, uma poeira dourada de repente se levantou, iluminando o céu como um fogo de artifício. No entanto, este não era o pó de mudas de borboleta. Era um pó para dormir que o seu Ejin jogou fora. Eu bloqueei meu nariz e boca, então olhei ao redor. Kinsu poderia resistir a efeitos de status até certo ponto, mas ele estava atualmente atordoado com a bela visão. Por outro lado, Shai Nayun estava aparentemente meio bêbado. Enquanto isso, seu Ejin fez seu movimento. Eu tentei pará-la. Mas uma luz gigante de repente entrou em erupção, chamando minha atenção. Meu queixo caiu automaticamente. Sob a poeira dourada brilhando no céu, Rachel sentiu-se ficando sonolenta. Sentia-se mais lenta e sonolenta do que nunca. Parecia que era o poder de um elemental. Sabendo que o monstro foi tratado, ela fechou os olhos. Embora ela não pudesse acreditar, o Butterfly Seedling foi explodido por uma única bala de Qin Jin. Desde que eles mataram um monstro tão poderoso, ela se sentiu segura em fazer uma pausa. Se o primeiro lugar é pedir demais, por favor, deixe-me ficar pelo menos em terceiro lugar. Mas de repente, uma luz gigante picou em seus olhos. A luz era tão intensa que ela podia senti-la mesmo com os olhos fechados. Como resultado, ela abriu os olhos estreitamente. Um feixe de luz dourada brilhava em seu estômago. A luz brilhou brilhantemente, então começou a formar uma forma humana. Rachel olhou para a luz que a abraçava. Não era uma luz. Era uma criança, talvez uns 3 anos. Por alguma razão, Rachel sentiu uma familiaridade no rosto da criança. Logo, ela descobriu por quê. A criança parecia seu eu mais jovem. A garota que a abraçava lhe dava calor. Parecia que a lesão em seu estômago estava sendo curada. Rachel inconscientemente acariciou o cabelo da criança, e a criança sorriu em resposta. Era um sorriso claro e inocente. Rachel sorriu de volta. No entanto, quando a criança abriu a boca, o rosto de Rachel endureceu. Ela queria pedir à criança que repetisse o que ela acabara de dizer. Mas antes que ela pudesse fazê-lo, pó dourado caiu em sua cabeça. Sua boca se recusou a se mover, e a sonolência que ela sentia ficou mais pesada. Ela lentamente fechou os olhos. A criança disse uma única palavra: mamãe. O extra da novela capítulo 66. Incubação 2. Fui pego de surpresa com a repentina eclosão da semente, mas logo voltei à realidade. Atualmente, uma poeira dourada densamente compactada bloqueava a visão de todos. Nenhum supervisor ou drone poderia capturar o que estava acontecendo, e Rachel também havia adormecido. Enquanto eu mantivesse a calma, eu poderia lidar com tudo facilmente. Primeiro, tirei Evandel de Rachel. Venha o que?
Evandel lutou para ficar com Rachel, mas arregalou os olhos quando viu meu rosto. Isso mesmo, fui eu quem criou você. Consolando-a, eu a segurei em meu abraço. Ela parecia uma criança de 3 anos, mas era leve como uma pena. Abraçando-me com força, Evandel murmurou: Papai. Não, eu não sou. De qualquer forma, você pode mudar de volta para uma semente, Evandel. Semente? Sim. Pequeno e circular. Você tem que se esconder. E a mamãe? Evandel falou enquanto olhava para Rachel. Fiquei um pouco perplexa com Evandel chamando Rachel de mamãe. Rachel. Mamãe está muito ocupada. Então. Estou com sono. Evandel bocejou quando seus olhos se estreitaram. Parecia que o pó dourado de Boz também estava afetando Evandel. Eu estava me sentindo um pouco em pânico. Se Evandel adormecesse agora, não haveria como escondê-la. Mas, felizmente, Evandel atendeu ao meu pedido. Com uma luz dourada, Evandel se transformou em uma semente gigante que flutuou na palma da minha mão. Uau! Depois de dar um suspiro de alívio, olhei em volta. O campo estava cheio do misterioso pó dourado. Kinsu, que estava resistindo bastante bem à sonolência, agora havia adormecido. Os poucos supervisores que nos observavam das árvores próximas também caíram, incapazes de resistir ao poder da poeira. No entanto, eu estava bem. Foi graças à função de defesa do proprietário do éter. Eu podia sentir que a éter havia formado algo como um filtro para minhas narinas e garganta. Embora a respiração fosse um pouco difícil, eu poderia permanecer inalterado pelo pó para dormir. Com minha mente clara, me aproximei de seu Ijin. Pó de mudas de borboleta. Subprodutos de elementais geralmente alcançavam um preço alto. Boz não sabia que função esse pó tinha, pois era a primeira vez que via um elemental assim. No entanto, ela era uma mulher bastante gananciosa. Ela se ajoelhou na frente do cadáver do Butterfly Seedling, e da enorme ferida aberta em seu corpo, ela podia ver um amontoado de poeira azul brilhante. Seus olhos brilharam com ganância, e ela cuidadosamente o pegou. Coloque-o para baixo. Nesse momento, a voz profunda de um homem a deteve. Ela levantou a cabeça lentamente. Lá, ela viu Kim Yajin. Olá. Isso não é algo que você pode tomar. O rosto de Kim Yajin se distorceu violentamente. Ela olhou para o rosto dele, então olhou ao redor. O ar ao redor estava cheio de seu pó para dormir, mas por algum motivo, Kim Yajin não foi afetado. O pó dourado era algo que nenhum cadete deveria ser capaz de suportar, mas Kim Yajin estava fazendo isso com nada além de seu corpo nu. Foi estranho. Havia muito sobre este homem que ela não entendia. Neste momento, ela sentiu um forte desejo de observá-lo. De debaixo de seus pés, o poder da magia negra disparou ferozmente. O poder mágico formou uma forma esférica que engoliu ela e Kim Yajin, formando uma espécie de espaço selado. Mesmo que Kim Yajin estivesse preso no que deveria ser um espaço selado inesperado, ele não mostrou sinais de agitação. Não, suas mãos estavam tremendo. Ela revelou seu verdadeiro rosto para Kim Yajin, após o que seu corpo tremeu muito. Você me conhece? Kim Yajin respondeu concisamente. Li Xiaopeng-si. Quem era Li Xiaopeng? Boz ponderou momentaneamente. Então, percebendo que era uma de suas identidades falsas, ela sentiu. Certo. Então por que eu estaria aqui? Para servir como superintendente, suponho. Kim Yajin parecia ter um estranho mal-entendido, mas Boz não se esforçou para corrigi-lo. Quando você descobriu que eu era Li Xiaopeng? Agora mesmo se você mentir, eu mato. Não, bato em você. Kim Yajin soltou uma tosse seca. Quando eu peguei seu relógio, eu estava olhando para você de perto. Foi então que percebi que algo estava errado. O dom de Jaine não podia ser visto tão facilmente. Era quase impossível notar qualquer coisa apenas olhando. Eu tenho grandes olhos, você vê. Então o que Kim Yajin estava dizendo não fazia sentido. Kim Yajin não só viu através do presente de Jaine, mas também seu colar. Não poderia ser explicado com ele apenas tendo bons olhos. Inúmeros pensamentos passaram por seu cérebro. Considerando repetidamente todas as possibilidades e selecionando a escolha mais lógica, ela apresentou uma hipótese. O atributo de seu poder mágico é em si mesmo anti-magia.
Se o atributo do poder mágico de Qin Jin fosse anti-magia, em outras palavras, se seu físico fizesse com que todo o poder mágico que ele levasse para seu corpo recebesse a propriedade de anti-magia, ele poderia realmente ver através do dom de Jain apenas com seus olhos. Ele só teria que concentrar o poder mágico em seus nervos ópticos. Em outras palavras, isso não era uma questão de seu dom, mas de seu físico. Claro, isso era pura especulação, extremamente improvável devido ao absurdo do assunto. Para confirmar isso, ela precisaria observar e medir seu poder com cuidado. No entanto, se ele realmente tivesse esse físico, Qin Jin era um recurso que ela não podia perder. Bo se ajoelhou silenciosamente, então agarrou o torrão de poeiras que jazia no corpo do Butterfly Seedling. Qin Jin engoliu em seco, mas para sua surpresa, Bo lhe entregou o Butterfly Seedling Dust. Eu darei isso a você, mas em troca. Ela fez uma pausa. Seu silêncio continuou por um longo tempo. Era porque ela não conseguia pensar no que dizer em seguida. Não diga coisas estranhas, chefe. A voz de Jain soou em seus ouvidos. Parecia que ela estava observando adequadamente a situação desta vez. Se você não sabe o que dizer, pergunte a ele uma forma de contatá-lo. Não tenha pressa e vá devagar. A voz de Jain era solene, o que era uma ocorrência rara. Embora a trupe camaleão já conhecesse todas as formas de contatá-lo, Bo seguiu o conselho de Jain. Me dê seu número. Passou-se o turbulento quarto dia e chegou a manhã do quinto dia. O penoso exame final finalmente chegou ao fim. A Butterfly Seedling era um monstro que os supervisores não esperavam ver, causando um pequeno distúrbio e, no final, eles concordaram em dar aos 4 cadetes que a derrotassem 20 pontos cada. Os cadetes então entregaram seus smartwatches de exame antes de embarcar no navio de volta ao clube. Os cadetes eliminados já haviam saído ontem à noite, então apenas cerca de 700 cadetes permaneceram. O navio cortou um mar azul. Encostado no guarda-raio na proa do navio, admirei as belas ondas antes de pegar meu smartwatch. A trupe camaleão, ou Lixian, ainda não havia me contatado. Mas por que Bozo estava interessado em mim? Ei! Enquanto eu estava pensando, Shainayun se aproximou de mim. O que? Como isso acabou? Como que acabou? A luta. Não tenho nenhuma lembrança do que aconteceu depois do meio. Shainayun coçou a bochecha com os olhos no mar. Kinsu disse que sua bala destruiu as asas do monstro. Ele está mentindo, certo? Obviamente. Como alguém poderia destruir as asas daquele monstro usando uma arma? Eu falei honestamente já que realmente não fui eu quem fez isso. Certo? Foi o que eu pensei também. Vendo Shainayun parecendo aliviada por algum motivo, perguntei. Por que você usou uma espada em vez de um arco? O que? Você é o único que me disse para mudar. Como você pode ser tão para frente e para trás? Você tem alguma doença ou algo assim? Quero dizer, você tem que ser flexível. É perigoso se você usar uma arma com a qual não praticou muito em combate real. Se Shainayun estivesse gravemente ferida, metade da responsabilidade teria sido minha. Afinal, fui eu quem a fez mudar para uma espada. Eu não sou tão fraco que você tenha que se preocupar comigo. Shainayun falou com uma carranca de soslaio. Eu balancei a cabeça sem discutir com ela. Então, como foi usar uma espada? Não foi nada que você ainda está com medo, certo? O que? Do que você está falando? Porque eu teria medo. Ela realmente não era boa em esconder seus sentimentos. Olhei em seus olhos, então sorri. Quando ela mentiu, seus olhos tremiam como se estivessem tendo terremotos em miniatura. Esta foi uma das configurações únicas que dei a ela, e permaneceu a mesma neste mundo. Você vai melhorar se continuar assim. Você é um espadachim nato. Os exames estavam completamente acabados. Enquanto outros cadetes passavam o fim de semana curtindo a sensação de libertação, Rachel aproveitava o tempo para contemplar a vida. A experiência mística que ela teve na ilha lhe deu muito em que pensar. Como não parecia ser um problema que ela pudesse resolver sozinha, ela até ligou para o departamento de análise da corte real inglesa. Um elemental da árvore. Sim, eu vi algo no pólen. Não, eu senti. Acho que pode ter sido o poder de um elemental. O que você acha, Raymond? Claro, pode ter sido apenas uma alucinação. No entanto, a memória daquele dia era muito vívida e distinta. Não só ela se lembrava do rosto e da voz da criança,
Mas o calor que sentiu quando a criança abraçou permaneceu em seu coração. 1. Isso pode ser possível, mas não há como ter certeza. O poder dos elementais é algo que ainda permanece um mistério. Em primeiro lugar, não temos certeza se o que a princesa viu foi um elemental ou uma fada. Rachel assentiu, então perguntou ao analista com um toque de nervosismo. Então, você acha que um elemental poderia mostrar o futuro? Mesmo que não seja o futuro em si, algo como uma porção de um futuro. Algo semelhante foi relatado à academia. Causou bastante agitação. Naquele momento, Rachel sentiu seu coração cair. Sério? O que foi isso? Era um elemental do tipo planta também. Alguém ficou coberto de esporos de cogumelos e disse que viu uma parte de seu futuro. Rachel soltou um grito curto. O analista riu brevemente. A julgar por essa reação, a princesa deve ter visto algo também. Sim, eu vi uma criança. Por um momento, o silêncio desceu. O analista ficou sem fala por 3 minutos inteiros. Filho. Então, o analista mal conseguiu dizer uma palavra. Sim. Bem, poderia ter sido qualquer criança. Ela me chamou de mamãe. Sim. Desta vez, o analista soltou um grito curto. As bochechas de Rachel ficaram vermelhas como se ela estivesse envergonhada. Ela se parecia comigo. Ela parecia exatamente como quando eu era jovem. Raymond, você não acha que eu vi meu futuro? Com isso, Rachel sorriu timidamente. Foi uma experiência preciosa. Rachel gravou o calor e o sorriso da criança em sua cabeça. Ela sentia que podia sorrir toda vez que pensava nela. Se o que ela viu era, de fato, seu futuro, se um dia ela viesse a ter aquele filho, ela sentiu que finalmente poderia parar de rejeitar sua vida. Nesse momento, ela percebeu que o analista estava calado. Raymond. Desculpe. As chances de ser o futuro da princesa são muito pequenas, mas eu simplesmente não conseguia imaginar. Talvez você tenha visto o pai também? Como o analista perguntou, seus punhos estavam tremendo. Um filho de uma princesa de 17 anos. Como servo leal da corte real inglesa, isso era algo que ele não podia aceitar. Não, eu não vi ninguém assim. Rachel sorriu timidamente, então desviou o olhar do analista. Mas se eu realmente vi meu futuro, tenho certeza que ele está em algum lugar. Papai. Uma criança cerca de 1 metro mais baixa que eu gritou com os braços abertos. Por enquanto, eu a segurei em meu abraço. Para ser completamente honesto, ela era incrivelmente fofa, mas eu sabia que não podia mimá-la. Eu tinha que ser um bom pai. Evandel, você não pode me chamar de papai, ok? Por quê? Evandel inclinou a cabeça e perguntou. Porque as pessoas vão entender mal. Você deveria me chamar de tio. Hein? Por quê? Mas eu não sabia como criá-la. Eu não tinha experiência em criar uma criança. Eu só estava grato que a próxima semana era uma pausa. Por que não assistimos um pouco de TV? Você sabe o que é uma TV, certo? Você viu isso antes quando era jovem. Por jovem, eu quis dizer quando ela era uma semente. Naquela época, eu deixava a TV ligada quando saía, para o caso de a semente ficar entediada. Eu gosto de televisão. Bom, liguei a TV e fui a um canal de animação, que mostrava um pinguim de óculos e um dinossauro verde. Uau! Evandel rapidamente voltou sua atenção para a TV, seus olhos brilhando, e eu me sentei em frente à mesa da cozinha sozinha. O que eu faço com isso? Olhei para o pó de mudas de borboleta, brilhando intensamente na mesa da cozinha. Consegui pegá-lo, mas não sabia o que fazer com ele. Pó de mudas de borboleta, anexa-se a um alvo com poder mágico e os ajuda a despertar uma parte de seu potencial oculto. Sua descrição era simples, mas ao quebrar a frase, você podia ver 2 palavras-chave, alvo e potencial. Ou seja, o pó poderia ser usado para despertar o potencial nas pessoas, assim como o potencial nos objetos. Eu tenho que dar para Kim-Soo. O Butterfly Seedling Dust deveria dar uma pista para a iluminação de Rachel e ajudar na futura segunda iluminação de Kim-Soo. Mas por causa da interferência de Buzz, nem Rachel nem Kim-Soo obtiveram o Butterfly Seedling Dust. Parecia que eu precisava pensar mais sobre como lidar com essa poeira. Por enquanto, embrulhei a poeira em um pano e coloquei na minha gaveta.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, solem irmãos.